O importante é sempre a gente ter um espírito crítico sobre o que você está vendo, né? E observar qual que é a intenção por trás dessa série. É me assustar? A impressão é só trazer uma curiosidade, uma coisa curiosa e vazia? É só trazer uma história de fantasma? Porque história de fantasma também não deixa de ser interessante. Você quer chamar atenção, é começar a contar uma história de fantasma, né? Todo mundo fica interessado. Só que tem algumas que vão além só do assombro. Elas trazem realmente informações, trazem realmente Reflexões, né? reflexões, trazem alívio, né? Então tem muita coisa. Por exemplo, eu tenho um dos episódios lá que é bem interessante da série lá da Vida Após a Morte, do Netflix, é aquela que mostra o menininho que começa a É, relembrar a vida passada essa é dele muito como, bacana como mesmo. piloto, Da né? Segunda Então, Guerra, né? da Segunda Guerra. Então você É, começa aquele a é um ver dos ali. casos mais, Mais emblemáticos, mais né? Mas emblemáticos de processo Caso de vidas confirmado, não tinha passadas, como né? saber nada. É uma coisa que você vê que não é forjado, que não é forçado, o não é menino nada, pediu né? para ir lá no lago onde aconteceu E o acidente, apontou, tá apontou, aqui, tá aqui. exatamente, foram ver, estava ali o Tava negócio. lá. Então, Aí assim, depois É. parece que ele teve que fazer uma despedida, o menino chorou realmente ali e tal. Teve E aí ele uma conseguiu. catarse, né? É, Assim, aí ele conseguiu seguir, né? Mas esses filmes, ou séries, enfim, que trazem. Às vezes não precisam retratar muito bem o processo, assim, né? Meio fidedigno, mas que tragam alguma reflexão realmente a respeito da vida e do que poderia acontecer. Eu acho que esses realmente são os que mais tocam a gente, né? Por exemplo. Um que eu gosto muito desses é o Soul, né? Que é aquela animação recente da Pixar. É da Pixar, né? é da é. Pixar. E, cara, aquele filme é muito bacana, né? Porque ele gera uma reflexão a respeito do sentido da vida, né? É. De colocar você pra fazer o que você realmente quer e gosta e tem vitalidade, né? Então ele retrata ali, né, com uma forma bem até caricata, assim, a vida após a morte, mas o que tá por trás é uma camada muito mais interessante, né? Eu acho essa citação do Soul que você está fazendo é bem interessante, né? E a Pixar Disney também, então ela percebe que existe um movimento na sociedade hoje em dia que é justamente de busca de sentido da vida, né? Então, Propósito. Né? então aquilo ali, como são filmes familiares, que é a princípio para crianças, Uhum. mas você vai vendo que tem um desdobramento ali que também é para quem, É pra pro quem vai adulto levar a também. criança a assistir, né? Então você veja, o Soul ali não tem nada de, Nada de de criança, criança. né? O ambiente é urbano, é uma Nova York, o cara É um um pianista de de meia jazz, idade, de né? meia idade, então ele tem personagens Um monte de infantis. crise existencial É, acontecendo. Né? Exatamente, então, Quando vê os adultos estão chorando, as crianças não estão nem aí. Inverte, né? exatamente, então, e a Pixar, isso aí foi de 2021, mais ou menos, né? Uns 2 anos atrás. E a Pixar, antes, em 2017, tinha feito já um filme também de temática de vida após a morte, que é Viva a Vida. ah, É do uma Coco, festa, é né? o Coco. É, Coco. A O vida é uma Coco festa, viva. é o Outra título animação original. muito Que legal. é muito legal, que se passa no México, que o menino também lá no Dia de Dia de los los Muertos. Muertos, ele vai por um extrafísico, Também tem para um. uma outra É aquilo, dimensão também, né? o objetivo é retratar a crença cultural daquele povo ali, né? Mas é isso, é muito mais a mensagem que tá naquele processo que aquilo serve de cenário, né? Então eu acho que essa trajetória dessas. Você pega assim, tem uma mensagem que é meio compartilhada nesses filmes, né? O cenário muda, o ambiente, as coisas assim, mas a mensagem por trás talvez seja realmente um drama que acontece com a gente mesmo, né? Esse negócio do sentido, de perceber que tá havendo a vida. É. E todos eles aí meio que mostram isso, uma pessoa que vai pra morte e volta, né? Então o Soul, de certa forma, também tipo, não é uma EQM como a gente conhece o fenômeno, mas é um conhecer e voltar, né? Então acho que isso já foi muito retratado aí Tem na vários filmes literatura. desses aí, né? Um muito clássico que a gente também usa nos cursos da Conscienciologia é o Morrendo e Aprendendo, né? Que é um filme também que é um desastre lá no ônibus, e aí as pessoas que estavam no ônibus que morriam, elas tinham que ficar ainda na Terra e ligadas a um menino, e acabam então aquelas consciências extrafísicas, aqueles espíritos, né? Ficam ali ligados àquela situação sem saber direito por quê, sem entender por quê. E aí, obviamente, ao longo do filme, isso aí vai ficando mais claro, aquela conexão energética, né, entre as consciências. E é exatamente isso, né? Você ter a possibilidade de
isso é muito interessante. Você percebe a separação do joio e o trigo dos filmes que abordam a vida após a morte. Se a gente fosse fazer uma síntese, é exatamente isso. É a pessoa, independente de se é tratado com leveza ou se é um filme mais pesado, e eu vou falar aqui de alguns outros filmes que são pesados, mas são profundos ao mesmo tempo, é justamente aquela transição da vida e a morte e a consciência descobrir se ela vai poder continuar a trajetória dela em outra condição, além da vida, né? Que a maioria dos filmes tem embutido lá esse conceito, se ela vai poder continuar a trajetória dela consciencial em outra dimensão, em outra comunidade extrafísica, em outra realidade, né? Ou se ela vai ficar ainda conectada aqui, né? Então tem muito disso, né? Tem um filme aí que não é muito conhecido, mas chama Enter the Void, ou Uma Viagem Alucinante, que é um filme muito interessante, é pesado, muito pesado, porque é a história de um traficante, veja só, né? Então já começa o cara ali no tráfico, e aí tem uma batida policial, e o cara é morto numa batida policial, um traficante. E aí vai mostrar o afterlife deste traficante. Nossa. Então ele começa É americano mesmo o filme? o filme ele participou da seleção do Festival de Cannes, do Festival de Sundance, né, que é um festival de filme independente e tal. E ele se passa, na verdade, em Tóquio, né? Mas ele é falado em inglês e tudo, só que mostra o submundo de Tóquio e tal, e vários locais. E aí você tem ali, mas só que mostra justamente situações da infância do cara, ele tem que reviver memórias dele, que a gente sabe que é um fenômeno de EQM, você ter a, a Visão rememoração, panorâmica. a visão Retrospectiva, panorâmica, assim, né? retrospectiva, e aí ele visita as situações que ele ficou envolvido até a morte dele, quer dizer, ele começa ali a ter A ligar os pontos, né? Do que Exatamente, levou ele até. exatamente. Então, o filme é muito pesado, mas a estética é interessante, a condição de retratar a situação consciencial daquele. Ah, isso é legal. Você tá entendendo? É um filme que, apesar de estar muito É pesado, pesado, mas é porque é pesado. Porque mexe com exatamente, questões mas assim, mas difíceis ele da vida. retrata então é pesado enquanto o cara está vivo. Depois que o cara morreu, é interessante para a gente ver até como traz informações interessantes aí, porque de acordo com o que você é aquele tal negócio, né? Que como a gente aprende na vida, a gente aprende a morrer, né? Então o filme te leva a pensar sobre isso. Olha, de acordo com a vida que você teve, você vai ter uma morte e um pós-morte semelhante, né? Uhum. Não tem, e traz aquela ideia de continuidade consciencial. Não existe uma continuidade, não tem como você ter uma vida de um jeito E e aí uma a morte morte totalmente desconecta. totalmente e uma pós-vida diferente daquilo que você teve aqui, né? Quer dizer, você vai para lugares ou para dimensões totalmente às vezes diferentes, mas a tua condição consciencial ela vai te acompanhar. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.